Se o funcionário paga pensão na justiça, quais as obrigações da empresa? Se ele paga a pensão? Na justiça. Eu tenho que pagar a parte dele na justiça diretamente na conta da esposa? Não tenho? Quais são as minhas obrigações como empresa? Para depois eu não ter problema lá na frente. Ou eu pago o salário para ele e se ele não estiver pagando a pensão na justiça é um problema da empresa também? Como é que funciona essa questão? Não, como que funciona? Vou te dar uma noção geral, tá? Porque cada caso é um caso. Geralmente é o seguinte, a mãe entra lá com pedido de pensão alimentícia e hoje a gente sabe que hoje tudo é eletrônico. Não dá para fugir, tá? Então, até um juiz, ele senta na mesa dele, ele vai abrir um sistema do E-Social lá, vai descobrir quantos empregados você tem registrado, tá? Lá no teu CAGED, quantas pessoas tem registradas. Então, é assim, o juiz vai entrar lá, vai falar, bom, fulano trabalha em tal empresa, em tal CNPJ. E vai mandar um ofício para você. Ou empresa, desconte X% deste empregado, vai dizer sobre o que deve ser descontado, se sobre hora extra, se sobre rescisão, fundo de garantia, etc. E vai dar uma conta bancária. Entendi. E você vai depositar naquela conta. A obrigação da empresa, guardar os comprovantes. Então, Todos. se eu pago 2 mil de salário e eu tenho que dar 30%, que é R$600, e aí então eu tenho que pegar R$600 por mês, depositar na conta da empresa, da ex-esposa, e os 1.400 eu mando na conta do funcionário. É tipo isso. Isso, e no Lerite vai estar lá escrito. Desconto de pensão alimentícia, X R$1.000. Tá. Só que eu já tive problemas, né, com os espertinhos, né? Você sabe, né, doutora? Eu? O cara fala assim, porque a gente faz na entrevista, você paga a pensão? Não, pago não. Ah, não, pago, pô, não é na justiça, não. Aí como que a empresa consegue se defender disso? Como é que eu consigo descobrir se o cara tem um processo, se não tem? Porque o cara fala mente uma coisa, a gente registra, e aí no final ele não tá nem pagando a pensão pra mulher, não tá... Como é que eu consigo me defender nesse tem caso? uns casos engraçados. Pode Vamos contar lá. algum caso, se você quiser, fica à vontade. Vamos lá. Tudo depende de você. Tudo depende de mim, né? Vamos lá. Nesse caso é o seguinte, quando você faz o cadastramento, a ficha do empregado, isso entra na preventiva, vai ter lá a ficha de dependentes. Não tem. Quando você faz a admissão, vai ter uma ficha de dependentes. Vai vir lá, se o cara tem 1 filho, 2 filhos, se é casado, se não é. Você geralmente pede o quê? Certidão de casamento. E isso tem uma justificativa para você e para a empresa pedir isso, tá? Eu vou te explicar. Então, você pede certidão de nascimento, certidão de casamento. Certidão de casamento, a empresa tem que pedir atualizada. Por que atualizada? Quando você se divorcia, vem atrás uma averbação. Então, tem que ser atualizada. Você tem que saber. Certidão. Tem que ser certidão de casamento, certidão de nascimento. Por quê? Dependentes tem a questão do imposto de renda, o desconto. O que a gente tem que entender é que tudo se liga. Nesse setor, tudo se liga. Tudo tem um motivo de existir. Então, começa por aí. Isso é o preventivo. Como que eu admito uma pessoa? Então, ok, se ele é divorciado e ele tem filho, óbvio que tem pensão. Evidente que tem pensão. Mas temos que não é na justiça, né? Não é na justiça, mas é uma questão da família, que eu acho errada, enfim, mas... O certo seria na justiça. É o correto, tem que ser. Até para proteger ambas as partes. Tem que ser, né? É que assim, é muito difícil, né? Tem gente que é civilizado e consegue fazer sem a justiça, mas eu acho difícil. Olha, nem no meu caso eu consegui. Isso que eu ia te perguntar. Calma. Nem no meu. Então, assim, santo de casa não faz milagre, né? Ainda bem que eu tenho tanto amigo advogado. Devo agradecê-los, olha, amo vocês. Então, assim, você começa por aí. Tá? E o que é engraçado dentro disso, e no setor da construção acontece muito, eu acho que no setor do vidro talvez não sei trabalhos em altura, enfim. Falecimento do empregado. Acontece muito. O empregado faleceu. Ele não precisa falecer na obra, ele não precisa falecer. Faleceu em casa. Aconteceu. Morreu. O que eu faço, empresa? Então, esse é outro problema. Eu vou te perguntar agora. O que você faz, empresa? Eu vou ligar pra você, doutora. Vai me ligar? Vou te ligar. Doutora, se o meu funcionário Olha, eu vou te entrevistar agora. Agora ferrou. Agora ferrou. Olha, o que acontece? Morreu. Então, a gente tem a tal da certidão de dependentes da Previdência Social. Aí eu te pergunto, alguém sabe o que é isso? Nunca nem ouvi falar. Nunca nem ouviu falar.
Eu que fui registrada em carteira, nunca tinha ouvido falar. Entendeu? Porque no INSS, você nomeia quem são os seus dependentes. Primeira coisa que a empresa faz é o quê? Viúva, filho maior de idade, vai lá e pega a certidão para mim. Porque eu preciso saber quem é o herdeiro. Entendi. Se não tem herdeiro, não tem certidão, qual que é a obrigação legal da empresa? Em 10 dias, consignar na justiça as verbas rescisórias daquele empregado. E depositar em juízo aquele dinheiro junto com as guias de FGTS e seguro. E aí, a justiça vai decidir quem é o herdeiro. Caracas. Você entendeu? O cara morreu em casa. Não morreu na empresa. Entendeu? Tem que fechar o ciclo, né? Tem que terminar com as obrigações. Exato. Mas aí a empresa se livrou daquela obrigação. Você entendeu? Se ela não faz isso em 10 dias, ela tem uma pena. Qual que é a pena? Um salário a mais. Caramba. Multa do artigo 477 da CLT. Não pagar as verbas rescisórias em 10 dias ou depositá-las em juízo, paga-se um salário a mais. Caramba. E isso é o quê? Passivo. Isso é o quê? Dinheiro. Aí a gente vê nas empresas menores. Ai, mas será que ela é a viúva? Apareceu a Patrícia lá para receber a verba rescisória. A Patrícia apareceu. O finado lá, né? Esse é o caso engraçado. E aí, Patrícia, você é sou a esposa atual do José. Uhum. Aí eu falei assim, então tá bom, eu vou aqui pagar pra você aqui, tá bom? Vou pegar o dinheiro aqui, vou pagar pra você. Você assina um recibinho aqui pra mim, só pra dizer que tá tudo certo? Show de bola. Aí você foi embora. Aí depois veio a Joana, semana que vem. Que ele tinha 3 esposas. E aparece a Joana Maria, aí aparece outro em outro estado. O que acontece? Que eu e faço? Os filhos? Aparecem vários. Já aconteceu. Esse é o caso engraçado. Onde apareceu, assim, 3 mulheres, cada uma Você com um filho. Advogo para essa empresa ainda. Conta esse caso pra mim. Vai, conta. Pode contar? Posso. Sem falar o nome, eu posso. Então, assim, o rapaz faleceu em casa, no final de semana. Não apareceu para trabalhar na segunda, não apareceu na terça. E aí, a empresa mesmo que acionou os vizinhos e foi atrás para saber o que tinha acontecido com ele. E descobriram que ele estava morto dentro de casa. Aí foi toda aquela confusão, enfim. E aí, o que a gente faz? Né? Me ligaram. Falei, bom, vamos depositar em juízo. Né? Só que existem as questões fora do juízo. Né? O que acontece fora do mundo jurídico, né? Bom, enfim, eu sei que na porta do meu escritório apareceram 3 mulheres. Meu Deus do céu. As 3 no velório, assim, 3 mulheres chorando em cima do cachorro. Não, calma, teve barraco também no velório. Eu não fui, não vou. Enfim, mas fiquei sabendo. E assim, apareceram 3 mulheres na porta do meu escritório. Porque eu fiz esse processo. Né? Eu depositei em juízo lá. Não sabia nem se ele tinha mulher ou se ele não tinha, tá? Mas eu depositei. Foi um caso... A morte foi... Pode ser até questão... a mãe, né? Pode ser a mãe, pode ser um irmão. Herdeiro, né? Tem que ter uma linha reta de sucessão, que a gente chama. Tem um herdeiro. E aí eu depositei, independente, porque foi um caso de suicídio. Então foi uma coisa mais assim, complicada, pesada. Então eu fui lá e depositei. Só que elas ficaram muito bravas comigo. Porque você depositou em Porque juízo. eu depositei em juízo. E elas pegaram o endereço do meu escritório, na minha peça, e foram lá na minha porta. As 3 porque juntas? Uma achava que tinha mais direito que a outra. Nossa. Porque uma tinha uma criança especial, então ela achava que ela tinha que receber mais do que 1/3 do que eu tinha depositado. A outra era atual. Como ela tinha dívida com ele, ela achava que ela tinha que receber mais ainda. Entendeu? E a outra tinha um filho com ele, que foi o primeiro filho dele. Então ela também tinha mais direito. E elas queriam discutir comigo quem tinha mais direito. Então, elas foram lá. Elas se reuniram. Falei, gente, eu vou apanhar hoje. As 3 bateram lá na porta. Bateram lá na porta do meu escritório. Comercial, e aí... Não, e assim... Né? Não, eu deixei, porque eu falei, o que aconteceu, né? Deixa eu entender. Aí mas elas ficaram bravas. Você liberou ela subir? Liberei. Eu sei que no final das contas, foram horas explicando. Eu expliquei para elas. No final das contas, indiquei um colega. Falei, gente, me ajuda, pelo amor de Deus, explica, porque eu não posso, eu sou advogada da empresa. Verdade. Mas assim, até por um cunho social. Acalmei elas, tudo, e falei, olha... Você foi uma psicóloga? Fui. Ser advogada é ser psicóloga, às vezes, né? Terrível.
E foi eu falei, gente, não importa se um é filho especial, se outro não é 1/3 para cada uma. Entendeu? E vocês vão lá na justiça discutir. Agora, isso criou polêmica na empresa, porque elas foram na empresa também. Falaram com outros empregados. Teve importunação da sócia. Então, gera uma confusão dentro da empresa, assim, entendeu? Até que pararam na minha porta. Na minha porta, tudo bem, né? A porta da empresa, minha porta vai. Então, isso acontece com muita frequência. E a empresa não sabe como tratar. Mas no final elas tiveram que ficar com 1/3 e pronto mesmo. Quer que eu seja honesta? Eu já tinha depositado, aí elas que briguem. Tá. Porque A empresa cumpriu a obrigação, meu cliente cumpriu a obrigação dele, não teve problema. vocês fizeram a parte de vocês, pronto. Sim. Isso aí é uma briga delas. Entre elas, entendeu? Mas só que é aquilo que você falou, é ser psicólogo, né? Então você tem que explicar, e é difícil isso.